Oi, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, minha família de Deus. Como é que vocês estão? Mais uma semana se passou, eu queria saber como é que você passou essa semana, até mesmo por causa do nosso último vídeo, aonde aquela partezinha final lá, que a gente vai repetir aqui, ela já nos dá, bota aí uma pulguinha atrás da orelha, já liga um sinalzinho, já levanta as nossas anteninhas, como sempre a palavra de Deus faz, na verdade, né? Ela faz a gente, opa, eu não tinha visto ainda as coisas assim desse jeito, não tinha pensado assim. E eu queria saber como é que foi essa tua semana. Eu espero que ela tenha corrido muito bem mesmo. E uma semana correr muito bem não significa que não aconteceu nada que te desagradasse. Provavelmente deve ter acontecido, mas o que importa é como você lidou com aquilo que te desagradou e também como você lidou com aquilo que te agradou e te fez feliz. Porque às vezes a gente consegue reclamar até na hora da alegria. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor, né? A alegria do Senhor é a minha alegria. A força do Senhor é a minha força. A luz do Senhor é que ilumina a minha vida. A palavra que o Senhor me ensina é que me faz prosperar. É que me faz seguir em frente, é que me faz ter determinação, acreditar em dias cada vez melhores e principalmente é a palavra de Deus que faz com que eu acredite que no dia de amanhã eu vou ter sabedoria, porque ele me ensina isso, a ser amanhã ainda um pouquinho melhor do que eu fui hoje, porque ele mesmo diz que ele nos fez para que sejamos santos e irrepreensíveis. Qualquer um até a gente pode achar que é meio dereré da cabeça, mas Deus não é. Né? Toda a história milenar, todo o tempo antigo, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus nos mostra que ele é absolutamente são. Então, ele não ia dizer pra gente, olha, eu te fiz para que você seja uma santa ou um santo e uma pessoa irrepreensível, se ele mesmo já não visse que nós podemos chegar lá. Mas para isso a gente precisa ter o interesse, a vontade, esse objetivo, essa meta. Eu quero amanhã ser melhor do que eu fui hoje. E depois de amanhã, melhor do que o dia anterior. É meta. Agora, é uma escolha. Você vai querer ser ou não, se você quiser. Eu quero, estou tentando ser cada dia aí mais melhorzinha e trazendo mais a palavra de Deus, a sabedoria milenar, para que eu possa alcançar isso. E no momento em que eu sou boa, eu busco ser boa para Deus, boa para mim, adivinha o que eu tenho para dar para os outros? Exatamente. Se você respondeu, a resposta foi coisas boas, você acertou. Porque a gente dá para o outro, dá para a vida, dá para o mundo aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se eu tenho mais coisas boas dentro de mim, mais coisas boas eu tenho para entregar. Que o impossível não faz parte dele. O impossível é para nós. E por isso a nossa dependência em Deus, a nossa dependência em Jesus, a nossa dependência no Espírito Santo. Mas hoje vamos ver o que o Espírito Santo vai trazer pra gente. Eu vou aí soltar a vinheta, não vai embora, não vai embora, não vai embora. É muito rapidinho, é só para você saber um pouquinho de mim, anotar meu e-mail, se quiser passar um e-mail, tirar uma dúvida, uma complementação, enfim, contar um testemunho. O e-mail tá aí para que você possa usá-lo e a gente tenha um canal de comunicação. E aí depois da vinheta, que é muito breve, não vai encher seu saco, a gente vai começar então a ler a palavra de hoje, que é o livro de João. Vamos começar hoje o capítulo 6, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Maravilhosa palavra, tenho certeza que você vai ficar encantado. Então, não vai embora, fica aqui e eu te encontro logo, depois da vinheta. Antes da gente começar a ler a palavra, eu queria saber se assim, você fez uma reflexão. O episódio passado, a gente terminou uma das últimas frases, né, de Jesus, no verso 45 do capítulo 5, ele disse assim: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Os nossos pecados é que nos acusarão diante do Pai. É isso que Jesus estava ensinando e a gente conversou isso aqui no episódio passado. E aí, antes de ler agora, então, o capítulo 6, eu queria te perguntar, é claro que eu não vou ouvir a sua resposta, mas te fazer pensar, se durante essa semana que se passou, se você aproveitou para cada final de dia, você refletir consigo mesmo aonde foi que você guardou as suas esperanças. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E vem dele a inteligência, vem dele para a gente ter uma capacidade muitas vezes de uma logística. Às vezes a gente vê alguma coisa assim, tanta coisa para fazer, a gente fala assim, Senhor, eu não sei nem por onde que eu vou começar.
Eu mesma estou vivendo esse momento na minha vida. E eu vou dizer para você uma coisa, todos os dias o Senhor me ajudou. Né? Deus agindo, a ação de Deus. E Ele dizia, olha, amanhã, isso e isso. Tá, então essa é a meta de amanhã. E aí quando esse amanhã chegava no fim, eu tinha conseguido cumprir aquela meta. Enfim, tudo que eu estava precisando resolver, ajustar, despachar, arrumar, eu consegui. Se eu não buscasse essa calmaria com Deus, eu ia me atrapalhar, porque era muita coisa para fazer. Eu, durante toda a minha vida, desde que eu me lembro de menina pequena mesmo, eu sempre quis morar no interior. Aí depois eu casei, aí eu tive filhos, etc e tal, a minha vida foi seguindo, e eu dizia para os meus filhos, o dia que eu tiver terminado de criar vocês e que todos estiverem independentes, não precisarem mais de mim, eu vou para o interior, eu vou viver na roça. E assim, enfim, aconteceu na minha vida. Falei, Senhor, preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Me traz aqui a logística. Como é que a gente vai fazer? E ele foi fazendo isso comigo. Eu percebi que eu não ia conseguir se Deus não acalmasse o meu coração, se eu não entregasse a Ele, se eu não confiasse que a palavra dele viria até mim e que nós dois estaríamos caminhando juntos nessa mudança toda que se fez na minha vida e que ainda está se fazendo, né? É toda uma mudança de tudo, não só de coisas e de objetos e de documentos, mas é toda uma mudança de vida, né? É sair de uma cidade grande, eu morava no Rio de Janeiro, então é sair de uma cidade grande e ir para uma cidade bem pequena, aonde tem as suas dificuldades, dificuldades de internet, de sinal, de borracheiro, né? Eu inventei de furar o meu pneu aqui na roça e eu disse assim, meu Deus, como é que se resolve um borracheiro na roça? E eu podia ter furado lá na cidade, enfim, o step do meu carro nunca foi no chão, foi pela primeira vez. Eu falei, caraca, como é que eu resolvo isso aqui? Então, assim, é tudo absolutamente novo, né? Até o borracheiro. Não pensa que na roça você encontra um borracheiro com facilidade. Muito menos um borracheiro 24 horas, e meu pneu furou à noite. Então, assim, não pense que algumas coisas, né, em roça é completamente diferente do que na cidade, né? Até mesmo chamar o seguro é muito diferente. Então, tudo isso é uma novidade muito grande e aonde a gente vai precisar aprender novos hábitos, né? Eu vou precisar aprender novos hábitos, maneiras diferentes, mais criativas. E eu sei que Deus tem trazido e tem colocado pessoas no meu caminho que está vindo dele. São anjos, são pessoas que Deus está botando ali, ó, atrás delas, assim, ou mais asinhas para estar me ajudando. Então, assim, eu estou sendo muito ajudada aqui por uma amiga que Deus me trouxe, e ela já é bem inteirada aqui no lugar. Tem sido, assim, uma pessoa maravilhosa para mim, em companhia, em conversa, em soluções administrativas, enfim. Eu vejo o agir de Deus na vida dessa mulher que tem me ajudado muito aqui. Eu vejo o agir de Deus em outras pessoas que até eu chegar aqui também foram envolvidas em toda essa história. E algumas ele manteve, né? E essa amiga que o Senhor me deu aqui, onde eu estou morando hoje, é uma das providências de Deus que ele mantém, né? E que essa amizade seja abençoada para todo sempre. Então, assim, eu percebo em muitas coisas a presença de Deus. Eu digo, Senhor, essa coisa é tua. É você que está arrumando isso para mim. E com certeza é. Com certeza eu não fiz essa amizade porque talvez eu tenha um sorriso bonito ou porque talvez eu seja uma pessoa simpática. Eu digo talvez porque o que é bonito para um é bonito para o outro, o que é simpático para um não é simpático para o outro, né? Mas com certeza não foi por conta disso. É porque já tinha ali o agir do Espírito Santo, ele já tinha passado aqui, gente. Deus já tinha passado onde eu estou morando, já tinha arrumado isso tudo. Eu é que vou descobrindo, e você também, dia a dia, o que ele já arrumou. É uma delícia isso, e descobrindo as coisas que Deus já deixou pronto para mim, para você também. São as surpresas, né? Às vezes a gente fica tão feliz com uma festa, surpresa de aniversário, quando Deus nos surpreende todos os dias. Então, é isso, repousa a tua cabeça todos os dias e reflete aonde você tem guardado as tuas esperanças, porque justamente elas é que vão contigo diante do Pai, ou te acusarem, mas também te absolverem. Guarda a tua esperança em Jesus Cristo, que Ele vai estar lá do teu lado, dizendo para Deus, Pai, por ela, por ele, lembra?
fui na cruz, derramei meu sangue. É nova pessoa, é nova criatura, nasceu de novo. O arrependimento dos pecados mora no coração dela. Nós conhecemos, Pai, o coração dela, nós conhecemos o coração dele, como ninguém conhece. Então é ele que é o nosso advogado de defesa. Mas são as nossas esperanças, os nossos pecados é que serão os nossos promotores, os nossos acusadores. Então vamos refletir sempre nisso, combinado? A gente aprendeu isso aqui na semana passada. Precisamos refletir onde guardamos, em quem guardamos as nossas esperanças, porque é exatamente isso que vai junto com a gente diante do nosso tribunal e do julgamento final. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 6. Já bati muito papo aqui com vocês, já contei o que está acontecendo na minha vida. Cada episódio eu sempre dou uma experiência minha ou uma coisa que esteja acontecendo. Eu vou dividindo os meus dias e a minha vida, a minha história com vocês. Isso me faz muito bem, porque hoje eu sei que eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Só passei a ser uma vitoriosa e uma vencedora depois que eu encontrei Jesus. Então, eu quero mesmo que você sinta isso, ou para fortificar a tua fé, ou para reavivar a tua fé, ou para levantar o teu astral, né? o teu astral espiritual, enfim. A gente está aqui realmente para fazer essa troca, né? O que eu vou ler e refletir aqui com você, eu com certeza sei que não é tudo que a palavra ensina, mas eu estou trocando contigo, eu estou passando aquilo que eu estou entendendo, né? E você está aí absorvendo e você de repente vai anotar alguma coisa lá no direct, vai me mandar um e-mail, vai contar o que a gente conversou aqui para uma pessoa essa semana, vai edificar a vida de alguém, enfim, vai ter uma nova luz, um novo olhar sobre essa palavra. E é isso que é gostoso demais de viver com Jesus, porque cada dia é um dia novo, de uma experiência, de uma sabedoria, de uma luz, de uma paz, de um entendimento. Viu? Então, vamos embora lá ler o capítulo 6. Já abriu tua Bíblia? Então vamos lá. A gente hoje vai do capítulo 6, do verso 1 até o verso 15, tá bom? Combinado? Mas é muito gostosa essa leitura, é muito gostosa também a reflexão e a aplicação dessa palavra na nossa vida. Você vai ver como é muito legal isso aqui. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem da Galileia, ou seja, o mar Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Essa é a segunda vez que o livro de João menciona sobre a Páscoa. Jesus, no seu ministério, ele passou por 3 Páscoas. Na terceira Páscoa foi quando ele foi crucificado. Então essa foi a segunda Páscoa e no ano seguinte, então, seria a crucificação de Jesus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O que é o denário? Tem até aqui na notinha de rodapé, deve ter também na sua Bíblia. O denário era uma moeda de prata, que era o equivalente a uma diária de um trabalhador. Então vamos supor, hoje você contrata aí a diária de um jardineiro, de uma faxineira. Então aquela diária era o equivalente a um denário. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Quando ouviu Jesus perguntando, falando sobre isso, André então tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você vê que aqui ele menciona pães de cevada e não de trigo, porque o pão de cevada, a cevada era mais usada para as pessoas mais simples. Mas ele diz, né, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Aqui a palavra diz 5.000 homens. A gente vendo os outros evangelhos, quando relatam também a multiplicação do peixe e dos pães, aqui contava-se apenas os homens. Naquela época não se contavam mulheres e crianças. Então, vamos supor que cada homem tivesse ali com a sua mulher, a gente já está falando de 10.000 pessoas. Essa semana mesmo, eu estava vendo um podcast com um judeu, Ravi Sani, e ele estava dizendo que, em média, o povo tinha uns 6 filhos de ventre. A mulher tinha uns 6 filhos de ventre. Então, se você pegar 5.000 homens, caso todos eles estivessem com as suas mulheres e com os seus filhos, você pode chegar aí a uma multidão de 20.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta, com letra maiúscula, que está na minha Bíblia e provavelmente está na sua também. Que quando é profeta com letra maiúscula se refere ao Messias, aquele que todo o Antigo Testamento já falava sobre a vinda dele. Então, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E essa é a sagrada palavra de Deus, e é a qual nós vamos agora estudar todo esse cenário, falar um pouco aqui sobre tudo isso que está acontecendo, e além disso, pegar ensinamentos para a gente trazer para a nossa vida. Então, como eu apresentei aqui a vocês, Jesus estava então indo, já aguardando, que estava próximo, a Páscoa dos judeus. E então a gente tem 2 Páscoas. Os judeus até hoje, aqueles que são ortodoxos, que não são messiânicos, eles comemoram a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento se refere à saída do povo de Deus, à saída dos hebreus, lá da escravidão do Egito. E hoje existe também uma outra Páscoa, que é a Páscoa cristã, que foi a Páscoa aonde Jesus morreu crucificado. O véu se rasgou, e nós saímos, então, através de Jesus, que levou os nossos pecados, nós deixamos de ser escravos do medo, escravos do pecado, e passamos, então, a sermos servos de Deus, termos dentro de nós o Espírito Santo, como ele mesmo disse, prometeu, que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo então viesse e habitasse em nós. Então, para os cristãos, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, nós comemoramos esta Páscoa, que é a Páscoa cristã. É a morte, a crucificação de Cristo, a morte da gente para os nossos pecados no momento em que aceitamos Cristo como nosso Senhor e, consequentemente, ele se torna o nosso Salvador. E essa religação que nós temos com o Pai. Podemos falar hoje diretamente com Deus, porque Jesus se entregou para nos dar essa bênção, para nos religar com o nosso Pai. Então existe a Páscoa judaica e existe a Páscoa cristã. Então quando Jesus olha toda aquela multidão que foi seguindo ele, exatamente porque estava vendo os seus sinais, ele curando doentes, nós vimos aqui a cura do paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos era paralítico. A primeira coisa que Jesus fez ao levantar os olhos e ver a multidão foi se preocupar com o bem-estar físico de todas aquelas pessoas que estavam ali. Porque ele vai e diz a Filipe, colocando Filipe à prova, porque ele já sabia o que ia fazer, ele pergunta para Filipe: onde compraremos pão para tantas pessoas? Quando ele faz essa pergunta para Filipe, e a própria palavra diz que ele faz essa pergunta para provar Filipe, para ver até onde Filipe tinha entendido tudo aquilo que Jesus fazia e o quanto mais que Jesus ainda poderia fazer. Quando ele pergunta isso para Filipe: e agora, Filipe? Caramba, olha quanta gente, como é que a gente vai dar pão para esse povo todo? Eu acho que Jesus queria, que depois de tanta coisa que Filipe já tinha visto, muito mais do que está relatado na Bíblia, ele dissesse assim: Jesus, eu não sei não, mas eu sei que tu pode fazer alguma coisa. O que você vai fazer para alimentar esse povo todo? Porque o nosso povo, quando saiu do Egito, o teu pai, que você diz que é filho de Deus, e eu estou acreditando nisso, ele mandava maná dos céus. E agora? Eu não sei como é que a gente vai alimentar, mas eu sei que você sabe como é que você vai fazer isso. Filipe não disse isso para Jesus. Filipe foi ver uma realidade humana. Ele disse: Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente. Então, se a gente tivesse aqui, Senhor, 200 denários, ou seja, 200 diárias de um trabalhador, 200 dias de trabalho de um trabalhador, não seria suficiente para a gente dar pão para essa galera toda que está aqui. É gente pra caramba. Então, Filipe, ao invés de olhar para Deus, todos os sinais, todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia direto na frente deles, mais uma vez, Filipe, ele olha para uma realidade humana e não para uma realidade celestial. Então, Jesus colocou ele à prova e ele não foi aprovado desta vez. E aí, eu faço uma reflexão com você, para a gente fazer uma aplicabilidade também dessa palavra. Muitas vezes, pelo menos isso aconteceu comigo, quando eu iniciei nessa busca pelo entendimento da palavra de Deus, eu às vezes dizia assim: puxa vida, passei por essa prova e fui reprovada,
Aí eu dizia assim, Deus, não tem problema não, já percebi aonde que eu errei. Qual a múltipla escolha que eu marquei errado. E eu dizia para ele, manda de novo. De algum outro jeito, eu sei que não vai ser igualzinho, né? Tá me dando cola, mas manda de novo que eu vou me esmerar de assinalar a opção correta. Então, às vezes, você vê que esses homens dormiam, caminhavam, viajavam, acordavam, preparavam tudo para Jesus. E esses homens, eles muitas vezes tiveram dificuldades por um bom tempo de entender o sobrenatural que estava diante deles. Então, se eles que estão ali diante de Jesus, meu irmão, minha irmã, e tinham essa dificuldade de entender o sobrenatural, é natural que você, muitas vezes, e eu também, tenhamos dificuldades de entender e viver esse sobrenatural com Jesus, com o Espírito Santo e com o nosso Deus Pai. Mas é o caminhar de cada dia. Jesus colocou ele à prova, ele não foi aprovado, mas Jesus não tirou ele do grupo. Jesus continuou com Filipe no grupo, porque Jesus sabia que com o caminhar ia vir a maturidade espiritual. Então não desista da sua maturidade espiritual. Mesmo que você termine o dia e fale assim, caramba, vacilei naquilo ali, devia ter dobrado os meus joelhos, devia ter dito, Deus, fiz o meu possível, agora isso aqui é contigo. Não, eu não falei nada disso. Fiquei com os meus olhos firmados só aqui, no terreno, e não olhei para o céu, não levantei os meus olhos e não disse, Senhor, eu sei que de ti vem o meu socorro, né? Não tem problema. Filipe também não respondeu o que era adequado, mas não foi retirado do grupo. Ele ainda continuou com Jesus para que ele tivesse maturidade na palavra e assim também é com a gente. Só não desista, continue andando com Jesus, peça ao Espírito Santo que ele venha te trazendo luz, sabedoria, entendimento, fé, que a gente chega lá. Eles chegaram lá e nós vamos chegar também. E aí vem André e diz assim, tomou a palavra. Aqui, Senhor, Jesus, ó, aqui tem um garotinho, tá vendo ele aqui, esse rapaz? Ele tem 5 pães de cevada e tem 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né, Jesus? O garoto só trouxe comida para ele mesmo. Como estava perto da festa da Páscoa, provavelmente tinha ali nessa multidão também alguns peregrinos viajando até Jerusalém para a comemoração dessa Páscoa. E talvez esse menino, esse rapaz, ele tenha feito ali a marmitinha dele para a viagem. E André foi lá e pegou. Eu não sei, gente, mas o meu coração me diz que eu acho que André, ele só não foi, como a palavra de Deus diz, que a gente tem que ser ousado. A palavra do Senhor, ela nos estimula a ter ousadia. Chegar e falar assim, ó Deus, isso aqui é o que eu tenho, mas não é suficiente. Mas eu estou te entregando o que eu tenho. O que você pode fazer com isso? Eu acho, no meu coração, eu acho que André não teve essa ousadia de chegar para Jesus e falar, Jesus, ó, consegui isso aqui, agora dá teu jeito aí, tu já fez tanta coisa, eu acho que com esses pãezinhos aí, com esses peixinhos, eu acho que você pode fazer alguma coisa também. Eu acho assim, eu não vejo que André, porque senão, o que adiantava, né? André ia lá pegar o peixe e o pão do menino, levar até Jesus, se André mesmo já sabia que não ia dar, né? Ele vai fazer aquilo já sabendo que não vai ser o suficiente. Eu acho que André já fez aquilo, falou assim, sei não, cara, mas eu vou entregar isso na mão dele, que com isso daqui ele vai fazer alguma coisa. Jesus precisava disso? Claro que não. Jesus poderia fazer, é impossível, depois de estudar a vida de Jesus, você pensar que Jesus precisaria de uma matéria-prima para poder fazer alguma coisa. Não, ele é dono de tudo, lembra? Ele já era o verbo, ele já estava na criação. Então, desde Gênesis capítulo 1, Jesus já estava ali com Deus, e Jesus era Deus. Então, se ele criou todas as coisas, o que era para Jesus fazer aparecer pão, peixe, gelatina, churrasco, fosse o que fosse? Não era problema nenhum para Jesus. Então, André, quando leva isso para Jesus, no meu coração, André estava um passinho à frente de Filipe. André sabia que aquilo não dava para nada. Então, se ele levou, e já que ele levou, ele esperava que Jesus ia fazer alguma coisa. Eu acho que o que estragou aí a atitude do André foi ele dizer assim, mas o que é isso, né, para tanta gente? Parece que ele não estava acreditando, assim, só tem isso aí mesmo, ó, tem jeito não. Eu acho que André não fez isso com essa intenção. Ele já estava um pouquinho, sabe? Que nem a gente também, quando começa a andar com Jesus, a gente já está mais um pouquinho adiantado. A gente já entende um pouquinho mais. A gente já tem um pouco mais de confiança, de dependência. A gente já sabe que, paizinho, para mim não deu. Eu fiz tudo que eu pude, agora eu aguardo você. Porque da mesma maneira que Deus na Bíblia ele vai se revelando aos poucos, Deus nas nossas vidas ele também vem se revelando aos poucos.
À medida em que você dá um passo, Deus cria o caminho. Você bota o pé, Ele faz a estrada. Mas Ele quer sempre a gente caminhando com Ele, agindo com Ele, trabalhando com Ele. Ele gosta desse relacionamento da gente com Ele. Ele pode fazer tudo sozinho, ele não precisa da gente, tudo é para a glória de Deus, né? A gente estudou aqui na semana passada que Jesus disse, eu não preciso da glória dos homens. Deus não precisa de que nós o glorifiquemos, o adoremos, o louvemos, o amemos. Ele não precisa disso para ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus, conosco ou sem nosco. Nós é que precisamos de Deus. E Ele está sempre mostrando isso para a gente. Filho, tu precisa de mim, eu estou aqui e quero te ajudar. Filho, me entrega o que você tem. Que o que você tem, mesmo que seja pouco, no teu pouco, o teu pouco é suficiente para mim, para eu multiplicar e te abençoar. Jesus nos mostra que quando a gente entrega tudo aquilo que a gente tem, mesmo que seja pouco, esse rapaz só tinha esses peixinhos e esses pãezinhos. Quando a gente entrega tudo que temos para Deus, Deus entrega para a gente muito mais do que a gente deu para Ele. Deus multiplica nas nossas vidas tudo aquilo que nós entregamos na mão dEle. Quando nós estudamos o primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento, onde ele transformou água em vinho, era necessário, para que aquele milagre, que aquele sinal acontecesse, era necessário que alguém pedisse, que alguém orasse, que alguém confiasse. Maria confiava em Jesus e ela disse para Jesus, olha, o vinho acabou. Era necessário que alguém fizesse a oração, que alguém apresentasse. Mas Jesus sabia? Sabia. Ele podia transformar água em vinho sem ninguém pedir para ele? Podia. Deus sabe de todas as coisas das nossas vidas. A oração é um negócio muito doido, porque Deus está sempre promovendo que a gente ore para Ele. Mas Deus também, Ele nos diz que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele já sabe o que eu vou dizer, Ele já sabe o que eu preciso, Ele é presente o tempo inteiro e assiste tudo que eu digo, que eu faço, que eu penso, que eu não faço, você também. Ele é onipotente, né? A palavra diz que Deus é amor. Deus é o amor. Deus não tem amor, Deus é o amor. Deus não tem poder, Deus é o poder. Deus não tem autoridade, Deus é a autoridade. Nós vimos aqui no episódio passado que o faraó também chamou seus magos, né, as coisas ocultas, e ele também transformou varas em serpentes. Mas nós vimos que a vara de Deus é que ganhou das varas, das coisas ocultas que o faraó acabou chamando também. Então, existe sim um poder numa espiritualidade do mal? Existe. A espiritualidade do mal tem poder? Tem. Porém, não é dele o poder. O poder é de Deus. Então Deus vai sempre ganhar. O bem sempre vai ganhar do mal. Isso. Jesus então diz assim, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E era cerca de 5.000 homens. Bom, a gente já percebe aí um outro ensinamento de Jesus. Jesus colocou Filipe à prova. Eu acho que André deu ali uma rabiscadinha de leve numa múltipla escolha quase que certa. Ele só não foi ousado, no meu modo de sentir. E depois, então, que eles fazem isso tudo, né? Ó, isso aqui é pouco. A gente não tem dinheiro para comprar pão para essa galera toda. Aí Jesus diz assim, tudo bem. Fala para o povo para que se assentem. Bota o povo organizado e arrumadinho. Aí a gente tem que aprender, não tem jeito. Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade, com esse Deus único e verdadeiro, é necessário que para andar com Ele, nós precisemos estar organizados, assentados, arrumados. Consegue perceber que desorganização, sujeira, bagunça, tumulto, isso não é de Deus? Quando você vê uma pessoa que tem a casa dela toda revirada, o guarda-roupa todo bagunçado, um pé de sapato está num lugar, o outro está no outro. Pessoas que externam esta bagunça é porque elas estão altamente bagunçadas por dentro. Então, assim, Jesus ele nos mostra que é necessário para que haja uma bênção, para que haja um milagre, para que você veja e viva as alegrias do Senhor na sua vida, que você se assente, que você se acalme, que você permita que Jesus entre na tua vida e guarda cada coisinha no seu lugar. Que Ele faça gavetinhas no seu coração, aonde você vai guardar cada coisinha ali naquela gavetinha e aos pouquinhos, junto com Jesus, você vai abrindo aquela gavetinha, uma gavetinha de uma separação, e aí você vai cuidar daquilo. Cuidou um pouquinho, fecha aquela gavetinha,
Aí vai abrir a gavetinha do abandono de um pai. Meu pai me abandonou quando eu era criança, alguma coisa do tipo. Aí você vai abrir aquela gavetinha. Jesus vai começar a tratar aquilo ali em você. Mas as coisas precisam estar arrumadas, organizadas. Você precisa saber por onde que você vai começar. Jesus já sabe, mas você precisa saber. Para que ele haja na sua vida, é necessário que você abra a porta e que você deixe ele entrar. Como é que você vai se tratar se você não sabe o que você tem? Se você não sabe o que precisa ser tratado? Você precisa estar sabendo onde estão as suas coisas, para que você possa tratá-las junto com Jesus, abrir a porta para Jesus e deixar que ele cuide daquilo que você já identificou que precisa ser curado, sanado, restaurado, restabelecido, nascido de novo. Então, Jesus não chega e multiplica pães e peixes com a galera toda lá no mó vucu-vucu. Não, gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos assentar, assenta todo mundo e então ele começa a multiplicar os pães e os peixes. Jesus quer multiplicar na tua vida, mas é necessário que você faça uma arrumação, que você organize-se dentro de você, o teu coração, para que Jesus comece então a dar pão para o que é pão, a dar peixe para quem quer peixe. A fazer as coisas na tua vida conforme você mesmo já percebeu. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em união, é um relacionamento, lembra? Se relacionar com Deus não é só dele para você. O relacionamento é uma via de mão dupla. É você com Deus, é Deus contigo, é você com Deus, é Deus contigo. E é assim que a gente vai fazendo. Mas você precisa ter pelo menos um início. Nem que você arrume por enquanto só a cozinha. Aí, enquanto você está tratando ali da cozinha, você já está dando um jeitinho na sala. Às vezes a bagunça é tão grande, arruma então um cômodo de cada vez. Mas para que Jesus haja, que as bênçãos do Senhor cheguem na tua vida, é necessário que você organize-se. Porque a desorganização, a bagunça, a sujeira, se não combina com Deus, adivinha de onde ela vem. Porque só tem duas opções. Ou algo está vindo da espiritualidade do mal, ou algo está vindo da espiritualidade do bem. A escolha é sua, viver com aquela bagunça interior, que é provado isso no seu exterior, um carro sujo, um carro que não foi lavado, que não é aspirado, que está cheio de bagulho lá dentro há um tempão, você já nem sabe mais o que tem ali. É copo, é tênis, é papel, é tudo sujo. Não vai rolar. É necessário que assente, é necessário que se organize, para que as coisas possam fluir. E aí depois que Jesus diz então, para que todos se assentassem, olha que coisa linda. Então Jesus tomou os pães, esse pãozinho do rapaz, né, esses pãezinhos, ele deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tudo aquilo que Jesus já sabe que ele vai fazer aqui na terra em comunhão com o Pai que está nos céus. Jesus, ele antes de fazer, ele já agradeceu ao Pai por aquilo que o Pai vai lhe conceder poder e autoridade para que seja feito. Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala com o Pai. Jesus, ele está sempre em comunhão com o Pai. Jesus disse, a gente já estudou isso, que ele falava o que o Pai falava, ele fazia o que o Pai fazia, e ele estava aqui para fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Então Jesus não tinha dúvida alguma do que o Pai queria que ele fizesse, alimentar aqueles que têm fome. Então, para ele era certo que aquela multiplicação ia acontecer. Confiança absoluta de Jesus com o Pai. Qual é o teu nível de confiança com o teu Pai? Qual é o teu nível de confiança com Deus? Jesus já tinha plena certeza. Então ele não fez e viu que multiplicou e agradeceu. Ô papai, obrigada, deu certo. Não é que multiplicou mesmo? Não. Ele já agradeceu antes porque ele já sabia que ele ia repartir e que ao repartir aquilo estava cada vez mais se multiplicando. Então, quando você falar com Deus, orar a Deus, pedir uma providência a Deus, né? Dependendo da tua fome, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela de saúde, seja mental, já agradeça. Fala, Senhor, obrigada, porque amanhã você vai fortalecer a minha fé. Senhor, obrigada, porque amanhã as minhas forças físicas estarão renovadas no Senhor. Senhor, eu já me deito agora, já te agradecendo. Te agradeço, Senhor. E aí você vai na tua oração. Quando você apresentar a Deus o que você precisa, seja a tua fome ou a multiplicação que você precisa fazer,
Não espere primeiro multiplicar para depois agradecer. Não espere primeiro fornecer para depois agradecer. Não espere primeiro ser socorrido por Deus para depois dizer muito obrigada pelo que você me fez, Senhor. Isso a gente faz aqui na terra, entre nós. Eu chego numa padaria e digo, por favor, eu gostaria de 6 pãezinhos. A menina vai lá e bota 6 pãezinhos no saco. Ela me entrega e eu digo, obrigada. Porque ela pode ou não me dar aquele pão que eu pedi. Ela pode simplesmente virar as costas, ir lá dentro da padaria e eu ter que pedir para uma outra funcionária. Com certeza já deve ter acontecido algo parecido com você. Então, quando eu peço aquele pão, eu tenho uma expectativa de que ela vai me dar. No momento que ela me entrega, eu agradeço. Só que com Deus é diferente. A gente não está tratando com homens, a gente está tratando com Deus. Quando a gente ora a Deus, apresenta uma necessidade para Ele, ou quando a gente nem apresenta uma necessidade, eu já digo para Deus, Pai, obrigada pelo dia de amanhã. Porque eu estou confiando que Ele vai me dar o dia de amanhã. Mas, Patrícia, e se o dia de amanhã não estiver reservado para você? Só se não estiver aqui, filho, porque está reservado para mim na eternidade. Então eu posso agradecer a Deus o dia de amanhã. Porque eu vivo e já vivo da eternidade de Deus aqui. É o que eu creio e é o que eu agradeço a Ele. Você já pode agradecer a Deus antes das coisas se concretizarem à sua volta. Porque você está falando com Deus, com o sobrenatural e não com homens. Deus sempre vai concluir a obra na tua vida. Não tenha dúvida disso. Você já pode entregar para Ele agradecendo. Você está falando com Deus, meu amigo, minha amiga. Você não está falando com homem, com mulher. Você está falando com Deus. Agora, olha que coisa linda. Deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Jesus, ele multiplicou os pães, mas ele não deu um pão para cada um. Jesus deu o pão conforme a fome de cada um. Deus, ele nos trata de maneira individual. Ele nos quer agindo na coletividade. Ele nos olha como uma família. Mas Deus percebe e sabe o individual de cada um. Jesus vai alimentar você espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, conforme a necessidade da tua fome. Jesus, ele vai com você até que você esteja saciado. Jesus não vai te dar um pouco para daqui a pouco você estar com fome de novo. Jesus, ele vai te dar o suficiente para que a sua fome seja sanada e que na tua dependência a Ele, você tenha a certeza de que nada vai te faltar. E que tudo virá na tua vida em abundância. Você percebe que Jesus ali ficou pregando, ensinando para essa multidão. Mas antes dele começar essa pregação, falar sobre Deus, sobre o reino dos céus, João Batista já dizia, arrependam-se, o reino já está próximo e chegou. Antes dele começar isso, ele já se preocupou com a fome que viria. Deus, ele já sabe de tudo que você virá precisar. Deus não vai ser surpreendido de dizer, esqueci de fornecer tal coisa para Patrícia. Caramba, tenho que correr agora e botar um pãozinho no forno para ela. Não. Antes de eu detectar minha fome, o meu Deus já sabia que tal dia e a tal hora eu teria fome. Seja do pão físico ou seja do pão da vida, porque Jesus ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, lembra que ele falou para a samaritana? Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Aquele que come o pão da vida nunca mais terá fome. Somente Jesus preenche o nosso vazio, e não é só do estômago, o vazio do nosso coração. Quem tem Jesus, crê na palavra de Deus, o vazio do coração, ele simplesmente fica preenchido. Muitas coisas que você procura preencher no amor, no relacionamento, no dinheiro, numa viagem, na compra de uma joia, de uma roupa, de um sapato. Quantas mulheres eu escuto dizer que quando estão tristes ou chateadas ou decepcionadas com alguma coisa, corre para uma loja, compra uma bolsa, compra um sapato e pronto, parece que ficou curada. Ficou. Até o dia seguinte. Ficou até usar aquele sapato e já deixar de ser novidade, ou às vezes nem usa, só guarda na gaveta. Chegou em casa com o sapato, guardou na gaveta, tirou da bolsa, ou às vezes nem tira da bolsa, mas aquela emoção da compra do novo sapato já passou e o vazio já voltou. As coisas não preenchem vazios espirituais. A única coisa que preenche vazio espiritual é o espiritual de Deus. Coisas não vão preencher, viagens não vão preencher, pessoas não vão preencher. O lugar de Deus não é preenchido por coisa alguma, apenas por Deus.
O vazio que você pode sentir no teu coração, ele só pode ser preenchido pelo dono deste espaço, que é Deus, que bate a tua porta e espera você abrir. Como a gente falou aqui, acho que foi no episódio passado, Jesus vai lá e toque, 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 toque. Se você quiser abrir, ele vai entrar. Aí ele preenche, olha, ele preenche a tua sala, a tua cozinha, teu quarto, teu banheiro, teu sofá, ele preenche tudo. Você sente a casa cheia, sabe? A tua casa interior, ela fica cheia do amor divino. Ela fica cheia do sobrenatural. E você começa então a tudo dar graças antes mesmo de fazer. Porque você tem a certeza ao Deus que você serve, que anda contigo. Mas eu pedi tal coisa para Deus, ele não me deu. Se ele ainda não te deu, ou você não está pronto para receber, ele precisa te preparar. Ou então, aquilo que você pensava que ia ser bom para você, ia ser mó furada. Mó furada. Eu disse para vocês agora, né, que enfim, um sonho de uma vida inteira, praticamente desde pequena, sonhar de viver na roça. Eu quis determinadas coisas, ou relacionamentos com determinadas pessoas, seja de amizade ou até amoroso, que se aquilo tivesse acontecido, isso de estar hoje vivendo na roça, não estaria acontecendo. Então, eu queria tanto isso, e eu te digo, eu não iria embora dessa vida feliz. Eu ia chegar lá para Deus e falar assim, vem cá, por que você não me deixou lá mais tempo para eu viver na minha roça? Eu queria tanto, Deus. A primeira coisa que eu ia dizer para ele, custava um pouquinho tu ter me deixado lá mais tempo e ter me colocado para viver na roça? Eu ia falar isso com ele, porque viver na roça para mim era fundamental, de ter assim, sabe, uma vida completa. Dizem que é escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu tenho um livro praticamente escrito, já plantei várias árvores e filho eu tive 4. Tenho, graças a Deus. Então, tipo assim, para eu viver uma vida completa, eu precisava ter meus filhos, que eu sempre quis muito ser mãe, e morar na roça. Eu não precisava, eu posso pular até a parte de escrever o livro e plantar árvore, já que eu estou morando na roça, acho que já seria mesmo que automático. Mas Deus sabia que eu queria muito isso. E muitas coisas que eu quis na minha vida não me foram permitidas. E hoje eu entendo por quê. Porque eu não estaria vivendo o meu sonho. E talvez este sonho no meu coração, ele já foi plantado por Deus desde que eu era pequenininha para estar vivendo esse momento agora. Então, coisas que às vezes você pede e pensa que Deus não te ouviu, ou não te serviu, ou, enfim, não fez a tua vontade, porque a palavra dele diz que os planos dele são muito maiores do que os nossos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está escrito na Bíblia o que eu estou te falando. Então, assim, entrega e agradece. Antes de repartir o teu pão, antes de você viver o dia de amanhã, já agradece hoje o dia de amanhã. Porque se não for nessa dimensão, vai ser na dimensão celestial. Mas vai ser. Está garantido para você. Eu sempre digo, na Bíblia tem mais de 7.000 promessas de Deus para a tua vida. Apodere-se delas. Como? Primeiro passo, olha só. Arruma. Lembra o que Jesus fez? O que a gente vai fazer para alimentar? Colocou a prova. Então, passe na prova. Começa a se relacionar com Deus para começar a fazer a opção da múltipla escolha certa. Depois, o que você tem que fazer? Você tem que se assentar, arrumar. Você não pode viver numa bagunça, porque na casa de Deus não tem bagunça. Depois que você se assenta, o que você vai fazer? Você vai, antes de tudo, agradecer. Para quê? Para que venha a multiplicação de Deus, a bênção de Deus sobre a tua vida. Então aqui Jesus já diz todo o nosso ritual com Deus. Está com tudo arrumado, está com tudo organizado. Entender que dependemos dele, que precisamos confiar nele. Confio tanto que antes de qualquer coisa de eu viver, eu já estou agradecendo a ele. Entende? É muito lindo esse sobrenatural com Deus. Muito forte mesmo. Essa palavra não é só multiplicação de pão e de peixe. Ah, Jesus multiplicava pão e peixe. Vai ler a palavra, que tem muito mais aqui para ele te ensinar do que você imagina. Para você aplicar na tua vida do que você imagina. Vou te contar uma coisa. Jesus está atento à sua vida. Seja material, espiritual ou até mesmo a sua vida física. Seja a sua doença, a sua dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física, seja algo material que você precise, que as providências de Deus chegam a todo tempo na tua vida. É que você pensa que só vai chegar quando tal coisa chegar. Está chegando um monte de outras até aquela tal coisa chegar, se for para o teu bem, se tiver nos planos de Deus. Jesus disse, né, na hora que ele viu que estava chegando a hora da cruz, ele falou, Senhor, se você puder me afastar disso, Paizinho, eu te agradeço muito, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero muito aquilo, mas se aquilo for me afastar do Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Só que até lá, Deus vai te dar um monte de coisas, mas você não percebe porque os teus olhos estão fixos em alguma coisa que ainda não aconteceu e você está deixando que tudo que está fazendo parte do teu agora passe despercebido. Você viva um dia atrás do outro, querendo alcançar um dia que ainda não chegou,
que você não sabe em que momento vai chegar, onde isso está guardado para você e se é que está, e enquanto isso tudo ao seu redor passa e você nem percebe. Então essa passagem de André levando os pães e os peixes, entenda, muita coisa que para você é tão pouco, nas mãos de Deus é o suficiente para multiplicar. Muito que nos nossos olhos, às vezes a gente não enxerga valores de determinadas pessoas. Existem pessoas às vezes tão simples, tão humildes, e você acha que aquelas pessoas não seriam capazes disso ou daquilo. Nas mãos de Deus elas voam. Nas mãos de Deus elas fazem qualquer coisa. Eu conheço tantos relatos de pessoas analfabetas que aprenderam a ler sozinhas, lendo a Bíblia e pedindo a Deus que ela gostaria de ler a Bíblia. Conheço mais de 5 histórias dessas. Eu conheço. Então, o pouco que você pensa que tem e que de repente para a tua realidade é muito pouco mesmo, entrega para Deus. Porque nas mãos de Deus é suficiente para Ele multiplicar na tua vida. Ele é aquele que criou tudo a partir do nada. É aquele que tudo fez onde nada existia. Por mais que você pense que tem pouco para oferecer, o teu pouco é mais do que suficiente para Deus multiplicar. Para Deus engrandecer. Para Deus aprimorar. E para você ainda ter com tanta abundância, para que você ainda possa dar para os outros. Ainda sobraram pães e peixes, que deu para encher 12 cestos. Eu já vi pessoas fazendo estudo dessa palavra, fazendo uma analogia com as 12 tribos. Eu não consigo ver muito essa coisa das 12 tribos com os 12 cestos, mas eu consigo ver os 12 cestos com os 12 apóstolos. Porque sobraram exatamente 12 cestos. E quem é que carregava os cestos? Os apóstolos, os discípulos, agora ainda não apóstolos, mas os discípulos de Jesus. Acredito eu que enquanto eles estão carregando cada um aquele cesto lotado de pães e de peixes, quando no início nada mais era do que pouquinhos pãezinhos e peixinhos, eles estão ali caminhando com aquele cesto lotado, porque Jesus faz com que eles, olhando aquele cesto que eles carregam, eles consigam ver, se certificar e amadurecer na fé e no poder de Deus. Eles continuam vendo a multiplicação nas suas próprias mãos. Eles continuam vivendo aquele milagre extraordinário e sobrenatural de Deus. Porque Jesus disse que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram tudo aquilo que sobrou e então eles completaram 12 cestos. Eles não recolheram as migalhas, eles recolheram aquilo que ninguém mais aguentava comer. Mas Jesus disse, ajunte. Jesus podia chegar e falar assim, foi tão fácil multiplicar. Sobrou, deixa aí. De repente alguém passa e pega e come. Enfim, todo mundo já comeu, acabei que eu multipliquei demais. Não, Deus nunca faz nada que seja desnecessário. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. Que nenhuma porção de bênção do Senhor na sua vida você desperdice. Não desperdice o dia de hoje. Porque o dia de hoje é uma bênção de Deus na tua vida. Por motivo algum, deixe que esse dia se perca. Por motivo algum, deixe de acordar e dar graças a Deus pelo dia que Ele te concedeu, mesmo antes de você tirar o seu pé da cama e mesmo sem saber o que vai acontecer na sua vida. Porque assim como Jesus, antes de multiplicar o pão, Ele deu graças. Antes de que você receba o seu dia, dê graças ao Senhor, consagre este dia ao Senhor e não desperdice uma bênção de Deus. Da mesma maneira que Ele disse, ajunte os pedaços que sobraram na multiplicação dos pães e dos peixes. Da mesma forma, não deixe nada que Deus abundou na sua vida para que pegue quem quiser. Não, Deus entregou a você, carrega o cesto da tua multiplicação, para que você veja o tempo inteiro o poder de Deus na tua vida e leve as bênçãos de Deus para que alimente mais pessoas da mesma forma que a multiplicação dos peixes e dos pães alimentou mais de 20 mil pessoas ou quase 20 mil pessoas. Leve as bênçãos de Deus que abundaram na tua vida para que você abunde na vida dos outros. Aquilo que Deus te entrega de sobra não é para que você desperdice ou porque você não deve dar valor. É para que você leve aos outros, porque nós somos fontes e não represas. Lembra? A gente está aqui para fazer fonte na vida das pessoas. Para aquilo que recebemos de Deus nós entregarmos também, e Ele vem multiplicando cada vez mais nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que buscam matar a fome daqueles que têm fome, matar a sede daqueles que têm sede, material, física, espiritual, emocional. Nós estamos aqui para levarmos pães e peixes para aqueles que têm fome.
Para darmos graças antes de começarmos o nosso dia, porque as bênçãos do Senhor, elas não devem ser desperdiçadas. Nós vimos quando Jesus então pergunta a Filipe, quantas vezes Jesus nos faz uma pergunta para nos colocar à prova. Da mesma maneira que Jesus agiu com Filipe, perguntando para ele como vamos alimentar esta multidão, ele nos faz perguntas todos os dias e a própria palavra dessa passagem diz que Jesus já sabia o que queria fazer. Ele estava colocando Filipe à prova. Jesus já sabe o que vai fazer com você. Jesus já sabe o que vai fazer comigo. Mas ele nos coloca à prova para sermos reprovados de maneira alguma. Do mesmo jeito que Filipe não saiu da turma porque não passou nessa prova, a gente também não vai sair da turma de Deus porque a gente de repente não passou numa prova com ele. Simplesmente a gente vai perceber que precisa de mais maturidade para andar com Deus. A gente precisa entender mais dele para andar mais ainda com ele, melhor com ele, ter mais fé. As provas que Deus nos dá é para fortalecer a nossa fé, os nossos músculos da fé e nos dar maturidade para caminharmos com ele. Ele não nos dá prova para nos reprovar, ele nos dá a prova exatamente para nos aprovar. Se seremos aprovados na primeira prova, na segunda, na terceira, depende do nosso interesse. Tem um velho ditado, né? Não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Então, a escola te oferece os ensinamentos. O quanto você vai estudar e se dedicar a eles é uma escolha sua. E aí a gente aprende com isso que realmente não seria pela força do homem que aquela multidão seria alimentada. Muitas coisas na tua vida, na minha vida, a gente tem um limite, a gente vai até certo ponto. E é necessário que a gente vá até esse certo ponto, porque Deus quer ver a gente também fazendo por onde. Olha lá com Adão. Deus entregou tudo de mão beijada e deu ruim. A gente precisa estar nesse relacionamento com Deus. Mas a gente tem um limite, uma capacidade. E Ele sabe disso, porque foi Ele que nos fez. E aí quando a gente chega no nosso limite, como eles não poderiam alimentar essa multidão, era muita gente. E aí, quando já não é mais possível para o homem, o impossível de Deus começa a agir na tua vida. Então tudo que você, Senhor, até aqui eu pude. Daqui para frente eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais capacidade. Você vai até onde você pode, porque Deus vai concluir o caminho para você. Você vai caminhar até onde você consegue. O resto do caminho, Ele te pega no colo e te atravessa o resto do caminho nos braços dele. Mas é necessário que você vá até onde você consegue para que Deus te leve a caminhos e lugares aonde só nos braços dele você pode chegar. E aí, no final da palavra, a gente vê que o povo queria, então, já que Jesus estava fazendo tudo aquilo e alimentou aquela galera toda e fez aquela multiplicação de pão e peixe na frente de todo mundo e mais todos os sinais que eles já tinham visto. E aí falou assim, não, ele é o Messias. E queriam, então, como está escrito aqui, proclamá-lo rei. E Jesus meteu o pé, falou assim, não, 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 não. E foi embora, então, como está escrito aqui, novamente, sozinho, Jesus foi para o monte. Jesus mesmo disse que o reino dele não é daqui. O reino dele é do céu. Ele vai voltar e vai reinar sobre todos nós. Ele veio para que nós pudéssemos nos voltar a ele e com os nossos olhos fixos em Jesus, assim como Pedro, pode acreditar. Foque os seus olhos em Jesus e você vai andar sobre as águas. Não olhe para a sua realidade, para a tempestade, para aquilo que está acontecendo na sua vida. Não tire o foco de Jesus. Porque Ele veio para te fazer andar sobre as águas. Entrega a tua vida para Ele, confia, agradece e receba. É necessário aprender isso com essa palavra. Aquilo que é impossível, a gente concluindo aqui então esse vídeo, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus enxerga a tua fome antes de você tê-la, Ele já sabe a hora que vai chegar a tua fome. Deus entrega a multiplicação na tua vida conforme a tua necessidade individual. Deus derrama as bênçãos dele sobre a tua vida, não as desperdice. Não as deixe para lá, não as trate de qualquer maneira. Ajunte as bênçãos que Deus te deu, como eles ajuntaram nesses cestos. Carrega elas contigo para que você se lembre o tempo inteiro do Deus do impossível, do sobrenatural, agindo sobre a tua vida. E levando essas bênçãos, você pode também multiplicar na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus entrega para você não é para que você prenda apenas em você,
mas que você então seja fonte na vida de outras pessoas. Não queira fazer de Jesus o seu rei, simplesmente porque ele te dá comida, porque ele sabe a tua hora da tua fome. As pessoas quiseram Jesus como rei porque viram os sinais e milagres que ele fazia. As pessoas seguiam Jesus exatamente como a palavra começou já dizendo aqui pra gente. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais. Aqueles sinais Jesus usava apenas para ir mostrando para as pessoas quem ele era. Mas Jesus não era só milagre. Jesus era ressurreição e é ressurreição. Jesus não era só a multiplicação de pães e de peixes, não era simplesmente a cura de um paralítico. Jesus é aquele que nos religou com o Deus Pai Todo-Poderoso, que trouxe para que vivesse dentro de nós a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Jesus é aquele que se entregou para que, levando os nossos pecados, pudéssemos então termos a nossa Páscoa cristã, que comemoramos o dia em que Jesus se entregou, sofreu, morreu em cruz, para que nós pudéssemos estar com Ele nos céus, se essa for a nossa escolha, e a escolha individual. Permite que a escolha dele ser o seu Senhor e o seu Salvador também seja individual. Então, na tua individualidade, eu te provoco. Aceite Jesus, o tenha como seu Senhor e Salvador, continue aqui conosco, esteja aqui conosco no próximo domingo, no próximo episódio, que a gente vai continuar estudando esse capítulo 6. Agora a gente vai estudar sobre a parte onde Jesus anda sobre as águas, é lindo de viver, que vai ser o próximo domingo. E eu desejo para você essa semana aquilo que eu falei no início, de você sempre parar e ponderar aonde você está guardando as suas esperanças, o que você dá mais valor nessa vida, porque é justamente essas coisas que você vai levar para diante do Pai no julgamento final. E que você tenha essa gratidão, essa confiança e essa entrega da tua vida para Deus, porque é necessário para que você receba, que primeiro você entregue, confie, agradeça de olhos fechados, sabendo que vai chegar. Ele não falha e Deus é fiel para cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa semana, nesses próximos dias, você possa receber e abra a porta para receber tudo aquilo que Deus tem para te entregar pela fidelidade que Ele tem. Ele é a fidelidade e Ele te entrega, mas é necessário que você deixe Ele entrar. E Ele vai multiplicar na tua vida. E antes da multiplicação que é certa na tua vida, entregue a Deus o teu agradecimento e dê graças a Ele. Em nome de Jesus, que a tua família seja abençoada, o teu trabalho, o teu ir e o teu vir. Que Jesus guarde a tua saída e a tua chegada, por onde você for. E que aonde você esteja, tenha uma boa parte de Jesus aí, pulsando no teu coração, saindo pelos teus olhos, pelas tuas atitudes, pela tua maneira de ser. Leve Jesus aonde quer que você vá. Seja repetindo as palavras dele, seja lendo uma Bíblia, ou seja simplesmente buscando imitá-lo, tendo atitudes de Jesus aonde quer que você esteja. Não há nenhum lugar proibido para um cristão, mas há vários lugares que são proibidos, que não devem entrar no coração de um cristão. Tenha fé, tenha coragem, porque assim como ele disse para Josué, eu sou contigo. Deus é contigo e Deus é conosco. Ó, um beijo muito carinhoso para você, até domingo que vem e que Deus te abençoe. Do fundo do coração, eu te amo em Cristo Jesus e vamos amar esse mundo e as pessoas, multiplicando esse amor e levando bênçãos que são inesgotáveis de Deus na tua vida. E Ele já te abençoa pra caramba. É que a gente muitas vezes normaliza coisas que já são verdadeiros milagres e sinais nas nossas vidas. Então que o teu coração não esteja cego, que os teus olhos não estejam fechados para enxergar o agir de Deus diário na tua vida e na minha também. Ó, beijo, até domingo que vem.